Quebre o ritmo. Não para fugir do que dói, mas para criar um pequeno espaço de silêncio aí dentro. Porque se você chegou até aqui, é muito provável que esteja carregando um cansaço que não aparece no corpo, mas pesa na mente. Um cansaço de quem trabalha, insiste, cumpre o que promete, tenta fazer tudo do jeito certo. E mesmo assim, olha para a própria vida financeira e sente um vazio difícil de explicar. Não é preguiça, não é falta de caráter, é exaustão silenciosa. Existe uma dor específica nesse tipo de esforço. A dor de acordar cedo, de cumprir obrigações, de ser responsável, de não passar ninguém para trás. E ainda assim, perceber que o retorno nunca acompanha. O dinheiro não vem na mesma proporção. A segurança não se estabelece. A tranquilidade sempre parece um pouco distante. E então, nasce uma confusão interna muito comum, mas raramente nomeada. A confusão entre esforço moral e resultado material. Como se fazer o certo, por si só, garantisse um desfecho justo. Em algum momento, quase sem perceber, muita gente passa a viver sob uma promessa invisível. Se eu fizer tudo certo, o mundo vai retribuir. Essa promessa não foi dita em voz alta, mas foi absorvida. Ela se infiltra na forma como você trabalha, como aceita sobrecarga, como permanece em lugares que já não devolvem nada. E quando essa retribuição não vem, o que sobra não é só frustração financeira. É uma sensação de injustiça silenciosa, um peso no peito, um pensamento recorrente que diz: por que comigo não funciona? Aqui, o estoicismo não entra para culpar, nem para endurecer. Entra para clarear. Epicteto, há quase 2000 anos, ensinava algo simples e profundamente libertador. Existe uma distinção fundamental entre o que depende de nós e o que não depende. Dependem de você, suas escolhas, seus critérios, sua estratégia, a forma como direciona sua energia. Não dependem de você o reconhecimento imediato, o comportamento do mercado, o tempo certo das coisas. Misturar essas duas esferas é uma das maiores fontes de sofrimento humano. Imagine alguém remando com toda a força, com disciplina e resistência, mas apontando o barco para a direção errada. O esforço é real, o cansaço é legítimo, mas o resultado é quase nulo. Não porque a pessoa seja incapaz, e sim porque a direção nunca foi questionada. É isso que torna essa dor tão profunda. Você sente que está fazendo tudo, mas algo essencial não está sendo visto. Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, dizia que viver segundo a razão é viver de acordo com a natureza das coisas. E isso inclui entender as leis da realidade concreta, não apenas agir com virtude interna. Ética sem lucidez vira sacrifício. Esforço sem leitura da realidade vira desgaste. E ninguém merece passar a vida inteira confundindo sofrimento com mérito. Talvez, e apenas talvez, o problema nunca tenha sido falta de disciplina. Talvez o problema seja o tipo de esforço que você aprendeu a valorizar, o tipo de sacrifício que te ensinaram a admirar, sem nunca te ensinar a observar se ele realmente leva a algum lugar. Essa reflexão não é para te diminuir, é para te aliviar. Porque quando a mente começa a entender isso, algo muda por dentro. E é a partir desse ponto que a lucidez começa a substituir a culpa. Existe uma crença silenciosa que se instala devagar na mente de quem foi educado para ser correto, dedicado e responsável. A crença de que esforço justo deveria naturalmente ser recompensado. Como se o mundo funcionasse como uma balança moral invisível, onde cada gesto correto, cada hora extra, cada renúncia pessoal fosse registrada e, mais cedo ou mais tarde, devolvida em forma de estabilidade financeira. Essa ideia não nasce da ingenuidade, ela nasce da esperança. E é justamente por isso que, quando não se cumpre, machuca tanto. O mercado, porém, não enxerga intenção. Ele não mede caráter, nem avalia o quanto algo custou emocionalmente para ser feito. O mercado responde à utilidade percebida, à clareza de valor, à solução concreta que alguém consegue oferecer para um problema real.
Quando essa diferença não é compreendida, surge um desgaste profundo. A pessoa continua trabalhando com ética, continua se doando, continua tentando fazer o certo, mas começa a sentir uma irritação contida, uma sensação de injustiça que não encontra palavras. Não vira raiva aberta, vira cansaço crônico. Esse cansaço tem um som específico, ele aparece nos pensamentos repetitivos, nas comparações silenciosas, na pergunta que surge à noite, quando tudo fica quieto. Por que outros ganham mais fazendo menos? Não é inveja, é confusão interna. É o choque entre duas lógicas diferentes, vivendo na mesma mente. A lógica moral, que valoriza esforço e correção, e a lógica prática da realidade, que valoriza entrega de valor percebido. Quando essas duas coisas se misturam sem clareza, a pessoa sofre tentando provar algo para um sistema que não funciona assim. O estoicismo não suaviza essa verdade. Ele a apresenta com serenidade. Aceitar a realidade como ela funciona não é desistir de princípios. É parar de lutar contra leis que não respondem à nossa vontade. Quando alguém insiste em exigir do mundo uma resposta moral, o preço não é apenas financeiro, é emocional. O apego ao mérito começa a se transformar em ressentimento silencioso. Um ressentimento que não é direcionado a ninguém específico, mas que vai corroendo a relação da pessoa com o próprio esforço. Nesse ponto, algo importante precisa ser visto com cuidado. Trabalhar com ética continua sendo valioso, mas esperar que a ética, sozinha, organize o retorno material é colocar um peso excessivo sobre algo que nunca teve essa função. O sofrimento nasce quando o esforço deixa de ser uma ferramenta consciente e passa a ser uma cobrança invisível. E quando isso acontece, o problema já não está fora. Está na forma como a realidade está sendo interpretada. Quando essa compreensão começa a surgir, mesmo que de forma incômoda, algo se alivia por dentro. A mente começa a separar o que é dignidade pessoal do que é estratégia prática. E essa separação não diminui ninguém. Pelo contrário, ela devolve lucidez. Porque só quando o esforço deixa de carregar expectativas irreais é que ele pode ser direcionado com mais inteligência. E é exatamente a partir dessa lucidez que a relação com o trabalho, com o dinheiro e consigo mesmo começa a mudar de forma silenciosa, porém profunda. Existe um tipo de cansaço que não vem da falta de esforço, mas do excesso dele. Um cansaço que se acumula quando o corpo continua indo, mas a mente já percebe, em silêncio, que algo não está se convertendo em avanço real. A ideia de que quanto mais se sofre, mais valor existe no caminho, foi romantizada por muito tempo, e aos poucos ela se transforma numa armadilha respeitável. Ninguém questiona quem se sacrifica demais. Pelo contrário, muitas vezes essa pessoa é admirada, mas admiração não paga contas. E reconhecimento simbólico não constrói estabilidade. O esforço constante, quando não é acompanhado de direção, pode se tornar apenas uma forma socialmente aceita de desorganização. A agenda fica cheia, os dias ficam longos, a mente nunca descansa, mas o resultado permanece no mesmo lugar. A sensação interna é a de estar sempre correndo, sempre resolvendo, sempre apagando incêndios. E mesmo assim, ao olhar para trás, o caminho percorrido parece curto demais para tanto desgaste. Isso não é falta de vontade, é ausência de estratégia clara. Existe uma falsa nobreza em dar o máximo sem medir retorno. Como se avaliar resultados fosse sinal de frieza ou egoísmo. Como se parar para observar o que funciona e o que não funciona diminuísse o valor do esforço. Mas, na prática, esse pensamento apenas prolonga o desgaste. A energia é finita. O tempo é finito. Quando tudo é feito no modo intensidade máxima, sem critérios, o corpo aguenta por um tempo. A mente, nem tanto. O estoicismo, quando vivido de forma prática, nunca exaltou o excesso. Ele sempre valorizou a razão. Agir com razão é agir com direção.
não é fazer mais, é fazer com clareza. Existe uma diferença profunda entre resistência e progresso. Resistir é aguentar. Progredir é avançar. Muitas pessoas confundem as duas coisas e passam anos se orgulhando da própria resistência, enquanto o progresso permanece mínimo. Não porque sejam incapazes, mas porque ninguém as ensinou a separar sofrimento de avanço real. Esse tipo de confusão cria um ciclo silencioso. Quanto menos resultado aparece, mais esforço é colocado. Quanto mais esforço é colocado, menos energia sobra para observar, ajustar, repensar. E assim, o desgaste se acumula. Não de forma dramática, mas contínua, dia após dia, até que a frustração se torna um estado permanente, quase um pano de fundo da vida. Quando essa percepção começa a surgir, ela não vem como uma explosão, vem como um incômodo calmo. Uma sensação de que talvez não seja necessário se esgotar para justificar a própria existência. Talvez o valor não esteja em quanto se sofre, mas em quão bem a energia é direcionada. Essa compreensão não enfraquece, ela alinha e, pouco a pouco, devolve à mente a possibilidade de respirar sem culpa, enquanto começa a enxergar o caminho com mais nitidez. Em algum ponto da vida, sem que isso seja decidido conscientemente, o esforço deixa de ser apenas uma atitude e passa a se tornar identidade. A pessoa já não diz apenas que trabalha muito, ela sente que é alguém que trabalha muito. Isso vira parte da forma como ela se enxerga, como se apresenta ao mundo e principalmente como mede o próprio valor. O esforço deixa de ser um meio e passa a ser uma prova silenciosa de dignidade pessoal. Quando isso acontece, algo delicado se forma por dentro. Qualquer mudança de estratégia começa a parecer uma ameaça. Ajustar o caminho soa como desistência. Mudar a forma de agir parece trair a própria história. Existe um medo inconsciente de abandonar padrões antigos e, junto com eles, perder a única coisa que sempre sustentou a autoestima: a capacidade de aguentar. E assim, mesmo quando os resultados mostram que algo não funciona mais, a mente resiste. Não por teimosia simples, mas por proteção identitária. Muitas pessoas que se definem pelo esforço têm dificuldade em fazer ajustes que geram dinheiro. Não porque não sejam capazes, mas porque essas mudanças exigem soltar uma imagem interna muito antiga. A imagem de quem sempre foi o que faz mais, o que suporta mais, o que se sacrifica mais. Essa imagem, por mais pesada que seja, é familiar. E o familiar, mesmo quando dói, costuma parecer mais seguro do que o desconhecido que pode dar certo. O estoicismo aplicado toca exatamente nesse ponto com firmeza e compaixão. Ele lembra que ninguém é a soma das próprias ações passadas. O que define uma pessoa não é o quanto ela sofreu ontem, mas a capacidade que tem de escolher agora com mais lucidez. A identidade não é algo fixo. Ela é um movimento contínuo. Permanecer fiel a si mesmo não significa repetir padrões antigos indefinidamente, mas preservar a capacidade de se adaptar à realidade sem perder a integridade. Existe maturidade em abandonar caminhos que já não funcionam. Não há desonra nisso. Pelo contrário, há coragem silenciosa. A coragem de admitir que algo que fez sentido por muito tempo deixou de fazer. A coragem de perceber que esforço não precisa ser identidade para ter valor. Ele pode voltar a ser ferramenta, algo que se usa com consciência e não algo que define quem você é. Quando essa mudança interna começa a acontecer, ela não vem com euforia. Vem com um tipo diferente de calma. Uma calma que não depende mais de provar nada para ninguém. Uma calma que permite olhar para o próprio passado com respeito, sem se sentir preso a ele. E é nesse espaço mais amplo, onde a identidade deixa de ser uma prisão, que novas formas de agir começam a se tornar possíveis, sem culpa, sem ruptura, apenas com lucidez crescente. Há uma interpretação equivocada, porém muito comum, sobre o controle interno ensinado pelo estoicismo. A ideia de que aceitar,
o que não depende de nós significaria aceitar pouco, aceitar limites estreitos, aceitar uma vida financeira aquém do possível. Essa leitura distorcida transforma uma filosofia de lucidez em um convite à resignação, e essa confusão, quando não é percebida, gera uma passividade disfarçada de virtude. Controle interno nunca foi sobre cruzar os braços diante da realidade. Ele sempre foi sobre escolher com precisão onde colocar a própria energia. Aceitar que algumas coisas não dependem de nós não elimina a responsabilidade. Pelo contrário, ela a aprofunda. Porque, quando a mente para de brigar com o que não controla, sobra mais clareza para ajustar decisões, desenvolver habilidades e reposicionar a própria atuação no mundo de forma mais alinhada com o que a realidade realmente recompensa. Existe uma diferença sutil, mas decisiva, entre aceitar limites e se acomodar neles. Aceitar limites é reconhecer o terreno. Acomodar-se é parar de explorar possibilidades dentro dele. O estoicismo nunca elogiou a estagnação. Ele sempre valorizou a ação consciente, aquela que nasce da observação e não da reação. Quando essa distinção se perde, a pessoa começa a confundir serenidade com conformismo e passa a se proteger emocionalmente, abrindo mão de crescer. O dinheiro dentro dessa visão não é um objetivo que se persegue de forma obsessiva. Ele aparece como consequência indireta de escolhas mais bem ajustadas à realidade. Quando decisões, habilidades e posicionamento caminham em harmonia com o ambiente em que se vive, o retorno material tende a surgir com menos desgaste. Não porque o mundo se tornou justo de repente, mas porque a energia deixou de ser desperdiçada em conflitos internos e expectativas irreais. Há uma serenidade particular em perceber isso, uma serenidade que não depende de resultados imediatos, mas da sensação de estar agindo com mais lucidez. A mente deixa de se punir por querer mais e deixa de se envergonhar por ajustar o caminho. O controle interno, quando bem compreendido, não diminui ambições. Ele as torna mais limpas, menos ansiosas, menos autodestrutivas. E é nesse ponto que algo importante se estabelece. A pessoa não se sente mais em guerra com o dinheiro, nem em dívida moral por buscá-lo. Ela entende que prosperar não exige abrir mão da própria integridade, nem se destruir para provar valor. Exige apenas um tipo de coragem mais silenciosa, a coragem de alinhar escolhas com a realidade, sem raiva, sem culpa e sem passividade. Existe uma frustração que não explode. Ela se instala. Vai ocupando os espaços internos aos poucos, enquanto a pessoa continua funcionando por fora. Trabalha, cumpre horários, resolve problemas, entrega resultados imediatos. Mas por dentro, algo começa a endurecer. Uma sensação de estar sempre atrás, sempre correndo, sempre tentando alcançar algo que nunca chega. Não por falta de capacidade, mas por ausência de leitura do ambiente em que se está inserido. Muitas pessoas trabalham muito, mas observam pouco. Não observam onde o valor realmente circula, o que é percebido como útil, o que resolve dores reais, o que é escasso e necessário naquele contexto específico. O esforço vai todo para a execução, enquanto a leitura da realidade fica em segundo plano. E quando isso acontece, o trabalho vira repetição. A rotina vira trilho. A mente entra em modo automático, insistindo nos mesmos caminhos, mesmo quando os sinais mostram que eles não levam mais adiante. Há um custo psicológico alto nesse tipo de insistência. Um custo que não aparece imediatamente, mas que se manifesta como irritação contida, perda de entusiasmo, sensação de estar preso a escolhas antigas. Muitas vezes, o orgulho impede qualquer ajuste. Outras vezes, é o medo. Medo de admitir que algo precisa mudar. Medo de parecer instável. Medo de descobrir que o esforço investido até aqui não produziu o que se esperava. Então a pessoa continua. Não porque acredita, mas porque parar para observar dói. O estoicismo vivido sempre valorizou a observação antes da ação. Não como demora, mas como inteligência.
Observar é reconhecer padrões. É perceber quando a realidade está dando sinais claros de que um caminho perdeu força. Ajustar não é desistir. Ajustar é responder com maturidade ao que está sendo mostrado. Insistir, quando nasce da lucidez, pode ser virtude. Mas quando nasce do apego, vira teimosia disfarçada de perseverança. Esse é um ponto delicado, porque a linha entre persistência e cegueira é fina. E quem sempre foi ensinado a aguentar tende a cruzá-la sem perceber. A frustração crônica nasce exatamente aí, não da dificuldade em si, mas da repetição de um esforço que já não dialoga com a realidade. A mente começa a sentir que algo está fora de sintonia, mesmo que ainda não saiba nomear o quê. Quando essa percepção começa a se formar, ela traz desconforto, mas também alívio. Alívio por entender que o desgaste não vem de uma falha pessoal profunda, mas de uma leitura incompleta do cenário. E é nesse espaço de maior consciência que algo muda. O esforço deixa de ser automático. A insistência deixa de ser cega. A mente começa a recuperar a capacidade de observar, de ajustar, de escolher com mais precisão. Não por ansiedade, mas por respeito à própria energia e ao próprio tempo. Há um tipo de descanso que só aparece quando a mente finalmente entende que nada em você estava errado. O esforço sempre esteve presente. A ética nunca faltou. A intenção sempre foi honesta. O desgaste nasceu da tentativa silenciosa de fazer o mundo responder a uma lógica que ele não segue. Quando essa compreensão se instala, não vem como euforia. Vem como alívio. Um alívio calmo, quase discreto, mas profundamente organizador. Aos poucos, fica claro que o problema não foi trabalhar demais, nem querer fazer o certo. O verdadeiro peso esteve em sustentar por tempo excessivo caminhos que não ofereciam retorno estrutural. Não por ingenuidade, mas por lealdade a uma ideia antiga de mérito e justiça. Quando essa ideia começa a se dissolver, algo pesado se solta por dentro, como se a mente parasse de se cobrar por uma promessa que nunca foi real. Epicteto falava da liberdade que nasce quando o esforço deixa de ser espalhado e passa a ser direcionado com lucidez, não para controlar resultados, mas para preservar a própria energia e usá-la onde ela pode ser bem aplicada. Nesse ponto, o esforço deixa de ser um pedido de reconhecimento e volta a ser uma escolha consciente. A imagem se torna simples e clara. Não se trata de remar com mais força, nem de provar resistência. Trata-se de perceber que alguns rios, por mais disciplina que exista, nunca levam ao destino esperado. Reconhecer isso não diminui ninguém. Pelo contrário, devolve dignidade ao próprio caminho. Marco Aurélio lembrava que agir de acordo com a natureza das coisas reduz o conflito interno. Quando a ação deixa de lutar contra a realidade, o corpo relaxa. A mente desacelera. O esforço para de doer porque deixa de ser um embate constante. E assim, o encerramento acontece sem ruído. Dinheiro não exige autodestruição, nem sacrifício cego. Ele pede lucidez para ajustar o rumo, serenidade para aceitar o que não depende de você e coragem silenciosa para escolher diferente quando for preciso. Quando isso se alinha, o esforço encontra sentido e a paz, finalmente, encontra espaço para permanecer.